Perdoa, Pai. Mas se alguém veio aí, às vezes uma criança, mas apesar que agora estou falando, se as crianças tivessem pego, já falaria agora, né? A criança é tão inocente, fala, aqui, mãe, está aqui, ó. Vê com a Iris aí, a Iris está muito quieta lá. Brincadeira, Iris. A Iris é quieta mesmo, né? Glória a Deus, maravilha. Então vamos lá, gente, vamos aqui dar uma palavra para os irmãos. Né? Já vai, se Deus quiser, vai achar, né? Tem que... Vamos lá, uma palavra de Deus aqui. Vamos ler a palavra do Senhor em Hebreus, capítulo 11 de Hebreus. Hebreus 11. Hebreus, capítulo 11. Está na mão, sim ou não? Olha o verso 1. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Foi por ela que os antigos alcançaram bom testemunho. Olha o verso 6 agora, verso 6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é presenteador, galardoador, recompensador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, preparou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado para um lugar que havia de receber por herança, obedeceu e saiu, sem saber para onde ia. Verso, lá embaixo. Pela fé, Abraão, ao ser provado, ofereceu Isaque, aquele que havia recebido as promessas, ofereceu o seu unigênito. Verso 18, embora Deus lhe tivesse dito, em Isaque será chamada a tua descendência. Mais para frente, lá agora, 32, 31. Pela fé, Raabe, a meretriz, tendo acolhido em paz os espias, não pereceu com os incrédulos. E que mais direi? Certamente me faltará o tempo para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, pela fé, venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca de leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, tornaram-se poderosos na batalha, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando seu livramento, para alcançar superior ressurreição. Outros experimentaram zombaria, açoites e até algemas e prisões. Foram apedrejados, tentados, cerrados pelo meio, mortos ao fio da espada. Andaram vestidos de peles de ovelhas, de cabras, necessitados, aflitos, maltratados. O mundo não era digno deles, pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra. E todos esses, embora tenham recebido bom testemunho pela fé, contudo não alcançaram a promessa. Deus havia planejado coisa superior a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Portanto, visto que nós também estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezando a afronta, e está assentado à direita do trono de Deus. Amém? Glória a Deus. Que o Senhor nos abençoe,
que o Espírito Santo possa falar profundamente nos nossos corações. Saiamos edificados, exortados, consolados, abençoados, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus, aleluia. Meus queridos e amados, né, uma palavra assim, falar com vocês. Você já deve ter ouvido muitas coisas sobre a fé. E no meu coração veio uma palavra também para falar sobre a fé. Muito importante. Muito importante. Então, que você possa receber essa palavra. A fé. A fé. Se a gente olhasse para a vida, por exemplo, igual ele falou aqui, de Gideão. Para a vida de Gideão. Então vamos lá, vamos dar uma olhadinha aqui, ver o que a gente vai entender, o que Deus quer falar no nosso coração. Em Juízes, capítulo 6, para você receber uma palavra e que você possa não naufragar na fé, não desanimar das coisas de Deus. Ei, Romilda, Romilda, olha, olha. Tá achou no carro lá? Ei, dá uma glória a Deus aí, Lu. Amém, aleluia. Maravilha. Eu falo para vocês, não traz, o de volta fala, não traz celular da igreja, traz a Bíblia. O celular, se a turma achar, eles pegam. A Bíblia, se eles acharem, eles devolvem. Mas, gente, olha aqui, quero que você saia com a palavra assim, para você entender ela, né, a gente, no coração. Olha que importante. Quero que você perceba do jeito que eu percebi, que o Espírito Santo possa falar com você. Em Juízes, no capítulo 6, vou ler aqui, vai acompanhando aí, tá? Aí para você entender o contexto, para você falar assim, é verdade. Juízes 6, verso 1. Os filhos de Israel, porém, fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Então, uma coisa que a gente observa aqui nesse versículo é que quando a gente sai fora do caminho de Deus e a gente se arrepende, Deus perdoa, amém? Aleluia? E a gente continua. Aqui, na verdade, se você perceber, eles fizeram o que era mal constantemente e não atenderam a voz do Senhor. Então, o que aconteceu? O Senhor permitiu que um povo que não era povo de Deus oprimisse o povo de Deus. Então, o que eu quero dizer para você? Muitas das vezes a gente está sendo oprimido, está sendo perturbado, porque a gente está fora da presença de Deus. Então é necessário corrigir isso. Tá? Essa é uma coisa. Verso 2. Prevalecendo o poder dos midianitas contra Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, as cavernas e as fortalezas. Sempre que Israel semeava, subiam contra eles os midianitas, os amalequitas e também os filhos do Oriente. Contra eles se acampavam, destruíam o produto da terra até chegarem a Gaza e não deixavam mantimento, ovelhas, bois nem jumentos em Israel. Subiam com os seus rebanhos e tendas como um enxame de gafanhoto. Eram tão numerosos que não se podiam contar, nem a eles nem aos seus camelos. Entravam na terra para destruir. Assim Israel se enfraqueceu tanto com a presença dos midianitas que os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Então eles clamaram ao Senhor aqui porque está acontecendo um negócio ruim na vida deles, mas que não era para ter acontecido. E se aconteceu, foi por culpa deles mesmo, não por culpa de Deus. A culpa é deles, não é culpa de Deus, não. Mas mesmo assim, eles clamando ao Senhor, o Senhor vai exercer misericórdia e vai ajudar. Então, o nosso Deus sempre quer ajudar nós. Amém? Então, Deus, Ele nunca quer o nosso mal, Ele quer o nosso bem. Tá. Verso 8. Enviou-lhes o Senhor um profeta que lhes disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: do Egito eu vos fiz subir
e vos tirei da terra da servidão. Eu vos livrei das mãos dos egípcios e das mãos de todos quantos vos oprimiam. Eu os expulsei de diante de vós e vos dei a sua terra. Eu vos disse, eu sou o Senhor vosso Deus, não temais aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais, mas não destes ouvidos à minha voz. Está vendo o problema, irmão? Então, o problema que acontecia lá, acontece hoje também. A gente escuta, mas a gente não atende o que Deus está falando. Aconteceu lá também. Por isso que deu esse problema. Então, muitas das vezes, a gente está falando, está escrito, Deus disse, mas a gente fala, e vira e não atende. Aí é complicado. Alô, 11. O anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, o Abierita, onde Gideão, seu filho, estava malhando trigo no tanque de prensar uvas para esconder dos midianitas. Quando o anjo do Senhor apareceu a Gideão, lhe disse, o Senhor é contigo, homem valente. Gideão respondeu, ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo, não fez o Senhor subir do Egito? Mas agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Está vendo o que a gente responde? Quando as coisas é ruim, a gente culpa a Deus. Ah, Senhor, por que está acontecendo essas coisas ruins na nossa vida? O Gideão não sabia, não entendeu. E em cima está explicado por quê. Porque eles se afastaram de Deus. Porque eles foram buscar outras coisas. Então já estava explicado no próprio texto. Mas o Gideão está pensando que a culpa é de Deus. Eu quero falar para você nessa noite, Deus não tem culpa de nada, não. Amém ou não? Deus não tem culpa de nada, não, irmão. Deus quer a gente. Deus quer o melhor para nós. Então, é claro que a gente não depende só da gente. A gente tem família, tem outros que não estão no caminho do Senhor. Então, tem coisa que acontece lá que acaba afligindo a gente. Então, a gente acaba tendo aflições. Agora, às vezes acontece também que a gente mesmo é que faz errado, fala errado, decide errado, ou não decide quando é para decidir. Então, muita coisa é a gente mesmo, na verdade. Se você olhar, segurando aí o Juízes 6, aí, segura ele que nós vamos voltar nele. Se você olhar Eclesiastes, olha Eclesiastes aí, ó. Eclesiastes 7. Verso 29, olha o que está escrito. Eclesiastes capítulo 7, verso 29. Na minha tradução, Eclesiastes 7, 29, está escrito assim, ó. Isto tão somente achei. Deus fez o homem reto, mas os homens buscaram muitas astúcias. Como está na sua Bíblia aí? Muitas invenções. Muitas o quê? Olha bem, Deus fez o homem reto, mas os homens buscaram muitas complicações. Olha para você ver. Tem outra tradução aí? Hã? Intrigas. Os homens buscaram muitas intrigas. Então você vê, a própria Bíblia está... Irmão, a Bíblia está respondendo coisas que a gente... Deus fez a gente, para a gente fazer as coisas corretamente. Pelo menos lá no início, Adão, lá, ele fez errado. E nós também fazemos um tanto de coisa errada. Falamos, decidimos, entramos em coisas que não tinha nada. Então Deus fez as coisas da melhor maneira possível. Mas os homens é que buscam as intrigas, as complicações. É nós. Então, voltando lá no Juízes 6. Volta lá, no Juízes 6. Então, quando o anjo apareceu para Gideão, Gideão falou no verso 13. Gideão respondeu, ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E o que é feito das maravilhas que nossos pais nos contaram? A gente às vezes conta para os filhos da gente umas coisas. Nossa, a gente fica pensando assim, mas parece que Deus está... Cadê esse Deus que fez tanta coisa que ele fala na igreja lá que eu não vejo na minha vida? Então você que está escutando a gente aqui, talvez você não está vendo, parece que Deus não está fazendo nada na sua vida. Então, mas mergulha mais em Deus para você ver. Entra mais na presença de Deus, porque está muito pouco. Mas quando eu estou falando entrar na presença de Deus, eu não estou falando assim, você tem que ficar enfiado na igreja. Mas é legal também, na oração, na Bíblia. Não estou dizendo só isso, mas também isso. Por quê? Para mudar a cabecinha da gente, para quando a gente sair daqui, for trabalhar, a gente ser uma mulher de Deus, ser um homem de Deus, no serviço, na rua, no carro, na bicicleta.
no banco, na padaria, no supermercado. Mas você vai experimentar as coisas de Deus. Senão a gente é só da porta da igreja para dentro. A gente olha assim e vê só a asa, a auréola, aquela coisa assim na igreja. Se apagasse a luz, não precisava nem de luz. Não sei porque que tem luz na igreja. Já clareava tudo aqui sozinho. Tem irmã que clareia sozinha a igreja inteira. Apagasse a luz e ficava que clarão. Na rua, de noite, a irmã indo. Nossa, que iluminando lá. Quando é assim, eu falo, é do ID. Agora, se tiver um breu, nem conheço. Nem sei quem que é. Ah, pastor, é da igreja do senhor lá? Não sei, rapaz. Não dá para ver muita gente na igreja, não enxergo direito. Mas quando é uma coisa boa, pastor, é da igreja do senhor lá? Falou, rapaz, é uma benção lá, isso aí não é de Deus. O que eu posso falar da sua vida se alguém perguntasse? Uma certa ocasião, Jesus chamou os discípulos e falou assim para os discípulos assim, ó. O que o povo aí está falando de mim? Está em Mateus capítulo 16. Evangelho de Mateus 16, ó. Jesus chamou os discípulos e falou assim, o que o povo aí fala de mim? Aí os discípulos responderam assim, ó. Uns dizem que o Senhor é Jeremias. Outros dizem que o Senhor é Elias. Outros dizem que o Senhor é um dos profetas. Ó, então, o que eu quero falar para você? Então, Jesus, por onde passava, estava deixando uma ótima impressão. Porque alguém poderia falar, estão falando que o Senhor é o impostor, que o Senhor é não sei o quê. Não. Aí eu pergunto para você aqui, nessa noite, se pudesse perguntar o que as pessoas dizem de você, e elas pudessem responder, o que elas talvez responderiam? Se a gente fizesse aqui, vamos supor, se eu num dia aqui, ó, imagina bem aqui num dia aqui, pegasse a filmadora lá, e eu marquei lá na igreja, fulano, cicrano, beltrano, tá. Aí eu vou descobrir pelo menos umas 15 pessoas aqui onde trabalha, onde estuda. E eu fosse lá, perguntar, pegasse um tempo lá com o diretor da empresa, o gerente, falar, o senhor tem 5 minutinhos comigo aí? Hoje não posso. Posso vir amanhã? Então tá bom. Não, eu queria só perguntar para o senhor dessa pessoa, como que essa pessoa aqui é? Mas por que o senhor quer saber? Não, porque eu sou pastor na igreja lá, e eu estou querendo saber se o que a gente está fazendo lá está surtindo efeito. Eu que estou com essa ficha aqui, queria que o senhor, vou fazer umas perguntas, queria que o senhor me falasse aí. Ah, então tá bom. O que o senhor quer saber? Pode ficar tranquilo também que não tem nome do senhor, não tem nada, é sigilo, ninguém vai ficar sabendo, nem a própria pessoa. Só eu quero saber. A pessoa chega no horário certo e sai no horário certo? Sim ou não? Sim. A pessoa fala demais, fofoqueira. O que é? Não, fala demais. O que o senhor acha? Uma pessoa honesta, não no ponto de vista do senhor? Ah, peraí, vou chamar o Zé lá. O Zé conhece melhor, chama lá. Ô Zé, você conhece fulano aí? O que o senhor acha dele? Ih, nossa, só fala negócio de mulher lá, que não sei o quê, que é a irmãzinha da igreja, que tal. Ah, então marca aqui. Outra coisa também, mexe muito no celular, fica mostrando os negócios pra gente lá. Ah, tá, tô marcando aqui. O que você acha que seria? Como é que seria? O que você acha que ia acontecer a seu respeito? Não há de se pensar ou não? Imagina bem que Deus está olhando assim, ó, sabendo de tudo, e o demônio também, os demônios estão assim olhando também, vendo tudo. Satã está olhando assim. E a capetado também. Olha lá, ó. O Zé Pilintra, a Maria Padilha falando pro outro lá, você vê. Depois fala que é crente, vai lá na igreja que é marcar lambido lá, você vê. Ainda, ele está aí na igreja, hein? Imagina se não tivesse. Ah, mas você não está vendo lá que o pilantrinha está montado no cangote dele? Ah, tá, então tá bom. Segura ele, então. Ele, nossa, ele? Não, que lá morreu, vai traz para nós. Ah, então tá. Mas cuidado que esse pastorzinho preto aqui, pastorzinho fica falando, na hora ele liberta ele. Como é que seria, meu irmão? Olha que pedreira. Jesus perguntou, a ousadia de Jesus, o que os homens dizem a meu respeito? Eles falaram, uns falam assim, outros falam assim. Aí Jesus falou, e vocês? Olha que coisa linda, Jesus falou para os discípulos que andam com ele todo dia. E vocês? O que vocês falam de mim?
Olha que coisa linda. Se pudesse virar, a gente pudesse aqui, estivesse aqui num seminário, aqui à tarde, aqui a gente montar grupinho e o irmão ia escrever o que ele pensa a seu respeito, sem colocar o nome. Ia colocar só o seu nome. Eu penso a respeito do irmão tal, isso. Mas não ia colocar o nome que ele que está escrevendo. Ia colocar numa cestinha e ia trazer aqui em cima, a gente ia enfiar a mão e ia ler para toda a igreja. Irmão, alguém escreveu a respeito do irmão tal. Escreveu que isso. O que você acha, irmão? Você acha que não... Eu não estou falando isso para você, mas é uma realidade. Você está entendendo? Estou tentando fazer você parar para você... É uma realidade. Ou a gente está dando um mau testemunho que os gideões que estão à nossa volta estão achando que a culpa é de Deus. Os gideões que estão... Esse Gideão aqui, o Gideão no caso aqui, ele é um homem esforçado. Você vê que ele é esforçado. Você vê que ele está escondendo o trigo dos midianitas. Ele é um cara esforçado. Aí o profeta, o Senhor olhou para ele e disse: vai nessa tua força e livra Israel das mãos dos midianitas. Não te enviei eu? Aí ele falou: ai Senhor, com que livrarei Israel? A minha família é mais pobre em Manassés, e eu sou o menor da minha família. Tornou o Senhor: eu serei contigo, e tu ferirás os midianitas como a um só homem. Então, o que eu quero mostrar para vocês aqui, irmãos? Eu quero falar para vocês o seguinte, que o Gideão, ele estava pegando o mantimento, o produto da terra lá, e os midianitas pegavam de todo mundo, mas dele não pegava. Os midianitas vinham, destruía de todo mundo, mas dele não destruía. Irmãos, tem coisa na nossa vida e que se a gente esforçar, a gente consegue. Amém? Glória a Deus? Olha aqui. Então, é claro, vamos falar assim de uma forma, é claro que Deus está ali e tal, mas ele não está assim buscando a Deus, ele está fazendo na força do braço dele. Concorda comigo ou não? Ele está fazendo do jeito dele, com a inteligência dele, com as forças dele, humanamente falando. É isso que ele está fazendo. E ele está vencendo. Ele está conseguindo, tá ou não está? Mas é isso que eu quero que você entenda nessa noite aqui. A pregação é essa aqui, escuta agora. Pela fé, a gente vai entrar numa outra dimensão e vai vencer batalhas que a gente nunca venceria na força do braço. Pela fé, a gente vai enfrentar inimigos que a gente nunca enfrentou, da maneira que a gente nunca enfrentou, e alcançar uma vitória que a gente nunca imaginou. E ajudar muita gente pela fé. Então Deus está chamando Gideão para sair daquele nível que ele está ali, humano, e puxando ele. E ele não está entendendo. Por quê? Porque ele está andando na vista. Segundo aos Coríntios 5:7. Andamos por fé e não por vista. Ele está andando naquilo que ele está vendo. Não, mas eu não consigo. Eu sou o menor da turba. Minha família é menor. Então, está vendo? Humanamente falando, não dá. Não tem condições. O que Deus está falando? Vem cá, rapaz. Estou puxando você para você entrar num outro nível e ser vitorioso de uma outra forma agora. Mas como? Pela fé. Se você entrar pelo caminho da fé agora, você vai vencer numa área e ajudar pessoas e libertar e produzir como nunca, porque na verdade são poucas pessoas que andam pela fé. É difícil andar pela fé. Tanto é que se você olhar em Lucas capítulo 18, se você olhar comigo lá em Lucas 18, você vai ver, olha o que está escrito. No verso 1, o dever de orar sempre, sem jamais desanimar. Lucas 18, olha comigo aí para você entender. Lucas 18,
verso 1. Jesus contou-lhes uma parábola sobre o dever de orar sempre, sem jamais desanimar. Lucas 18, verso 2. Havia numa cidade certo juiz que não temia a Deus, nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade certa viúva, que ia ter com ele, dizendo: faça-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo não quis atendê-la. Depois, porém, disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como essa viúva me aborrece, hei de fazer-lhe justiça, para que, enfim, não volte e me perturbe muito. E disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que os faça esperar? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Ele está falando, né, dessa mulher, que essa mulher estava com uma causa lá diante do juiz, ela ia lá, perturbava o juiz, perturbava. E o juiz não atendia a ela. Mas o juiz não temia a Deus, mas chegou no momento que o juiz falou assim: essa mulher está perturbando já. E acabou atendendo ela e fez justiça. Aí o Senhor falou: então, o injusto juiz fez isso. Imagina Deus. Imagina Deus que quer a justiça, que quer o melhor para nós. Você acha que Deus não vai atender a gente? Então, olha bem o que eu estou querendo trazer para você agora. Ó. Ele está falando assim, que um cara que é injusto fez isso e resolveu o problema. Você acha que Deus não vai fazer também? Aí ele está dizendo assim: mas no final dos tempos, será que vai ter fé na terra? Ele está querendo dizer assim, que no tempo que nós estamos vivendo hoje, irmãos, que é o final dos tempos, Jesus pode arrebatar a igreja a qualquer momento. Ele está perguntando para nós assim: será que vai ter fé na terra? Por quê? Por que ele está perguntando isso? Porque hoje, na verdade, a gente está andando na força do braço. A gente está fazendo o que a gente pode, o que a gente sabe, a correria, não está tendo tempo para as coisas de Deus, ou quando tem aquela, é muito pouco tempo, e não sei o quê, não sei o quê. É um Gideão da vida que está lá: não, eu estou ocupado agora, não tem tempo, para mim não vai dar certo, e as coisas que aconteceram lá no passado, parece que não acontece mais, e Deus está chamando a gente: vem. Uma nova dimensão de vida. Vem vencer de uma outra maneira. Vem derrubar os inimigos. Vem pela fé. Será que vai ter fé no final dos tempos? Porque se a gente olhar no livro de Daniel, por exemplo, Daniel capítulo 12, olha Daniel 12, Ezequiel, Daniel capítulo 12. Daniel 12. Ele está falando do fim dos tempos. Daniel capítulo 12 está falando do fim dos tempos. Jesus está voltando. E Daniel 12 vai falar. Olha aqui Daniel 12, ó. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que protege os filhos do teu povo. Olha agora: e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas nesse tempo, teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro da vida, será liberto. Então você vê que ele está falando do final dos tempos. Daniel está falando do final dos tempos. Aí ele fala no verso 2: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão uns para a vida eterna e outra para a vergonha e desprezo eterno. Os que forem sábios resplandecerão como o fulgor do firmamento. Os que a muitos ensinam a justiça refugirão como as estrelas sempre e eternamente. Mas Daniel não entendeu, irmão. Tu, porém, Daniel, fecha essas palavras e sela esse livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra e o conhecimento se multiplicará. Olha aí, é o que está acontecendo hoje. Uma correria. Você pergunta para o irmão: como é que está? Está uma correria. Uma correria. O próprio irmão está falando da Bíblia: está uma correria. Não dá tempo de nada, uma correria. Então, muitos correrão de um lado para o outro, uma correria mesmo. E o conhecimento se multiplicará. Irmão, oportunidade de ter conhecimento. Agora, se o conhecimento é bom ou não, já é outra história. Mas hoje, com as mídias abertas aí, você tem liberdade de conhecer um punhado de coisas, tanto coisa boa como coisa ruim. Como coisas que só traz prazer humano, né?
No caso, é o que mais está pegando. Mas já está aberto para todo mundo. Você, a qualquer momento, você vê um negócio lá do Japão, da China, um vídeo. Então está aberto. Mais aberto que isso, nossa, só misericórdia. Então o conhecimento e a correria está aí. É por isso que a gente não está tendo fé. Porque a fé, ela vem, Romanos 10, 17, a fé vem pelo ouvir da palavra. Olha Romanos 10, 17. A fé, ela vem pelo ouvir da palavra. Romanos 10, 17. Romanos 10, 17. De sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da pregação de Cristo, pela palavra. Romanos 10, 17. De sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então, ouvindo a palavra, gera fé. O que está acontecendo com Gideão? Ó? Gideão não está tendo fé, mas Deus falando com ele. Ele está ouvindo a palavra de Deus. Ó, ele, Senhor, por que está acontecendo essas coisas? Deus está falando com ele. Fala com ele uma vez, fala com ele 2, 3, vai falando. Então, no que Deus está falando com Gideão, vai gerar fé nele. Porque senão ele não sai de onde ele está. Ele continua na vida que ele está. Mas Deus está falando com ele. Não, vai nessa força. Você consegue. Eu sou contigo. Então, está vendo? Ele está desanimado. Mas Senhor, o que é feito? Por que está acontecendo essas coisas? Aí ele vai escutar onde? De Deus. Por que é bom você vir na igreja? Porque você vai escutar também de Deus. Aí você vai igual o Gideão está escutando. Se ele não escutar a palavra de Deus, ele continua naquela vida que ele estava. Mas se ele ouvir a palavra, vai mudar alguma coisa. Então, se você está lá, não vou não, e tal, vou ficar em casa mesmo e tal, ficar curtindo lá, então, você vai ficar na vida. Você pode até ter bons resultados lá, mas é aquela vida lá mesmo. Você não vai ter vitórias maiores, porque Deus está chamando você para viver e andar pela fé. E a fé, ela vai trazer também vitórias. Vitórias que você jamais conseguiria se continuar lá, malhando trigo daquele jeito lá. Você vai ter vitorioso lá, vai vender o trigo, vai dar para sua família. Tá bom, tá lá, naquela vidinha. Mas Deus falou para Gideão, vem Gideão, tem coisas maiores para você. Mas você tem que acreditar em mim. Você tem que confiar em mim. Senhor, mas eu sou o menor da minha turma. E meu pai, a minha família... Então, mas eu sou contigo. Então, tá vendo? Então, Deus está falando com ele. Para poder animar ele. Então, é importante a gente ouvir a palavra de Deus. Para saber que você é importante. Que você não está sozinho. Depois da pandemia, igual alguém falou para mim assim, depois da pandemia aí, que nós estamos... entrou agora muita gente ansiosa, muita gente com princípio de depressão, muitas coisas aconteceram aí, muito diferentes por causa dos efeitos, né, da pandemia, das perdas e outras coisas mais. De ficar muito tempo lá, fechado e tal. Muitas coisas aconteceram. Alguém falou hoje de manhã para mim, tem a questão até das ansiedades, aí que tem até o INSS, agora dependendo do grau lá de ansiedade, pode até aposentar a pessoa lá. Eu falei, nossa, a pessoa, nem sabia disso. Isso é coisa nova. Falou, agora está tendo lá uns negócios assim também. Por esse caminho aí, por causa do que está acontecendo agora. Então você vê que o negócio pegou mesmo, então. A ponto de abrir uma brecha dessa para poder que a pessoa pudesse resolver o problema dela. Então isso pegou muita gente, a ansiedade, né, a dor, os conflitos internos e tal, por causa desses 2 anos aí de coisa, né? Então, a palavra de Deus vai gerar fé na gente. E a Bíblia fala assim, sem fé é impossível agradar a Deus. Mas por quê? Eu fiquei pensando, por que fé, né? Negócio de fé, rapaz. Aí eu li para vocês lá, Jesus é o autor e consumador da fé. O que é o autor? É aquele que deu o pontapé inicial. É aquele que está dentro do processo. Jesus é o autor. Ele é que inventou esse negócio de fé. Ele que está no processo. E ele que vai terminar tudo. Por quê? Olha para você ver por quê. Porque
quando Jesus vier, e a Bíblia fala, e a gente for com ele, a esperança, a fé e o amor. Vai permanecer o amor, mas a fé, a esperança não precisa mais. Então consuma a fé e a esperança. Qual que é a nossa esperança? De estar com Cristo. Então, quando a gente estiver com Cristo, não precisa de esperança mais, acabou a esperança. Qual que é a nossa fé? De estar com Cristo. Então, quando estiver com Cristo, não precisa de fé mais. Mas a questão do amor, não amor, sempre vai ter, porque Deus é amor. Então, aí você olha lá para você ver, ó, 1 Coríntios 13, você vai falar assim, nossa, é verdade, olha que bateu mesmo. Pastor desgramadinho, rapaz. 1 Coríntios 13. Olha aqui, 13. Vamos lá, verso 8, ó. O amor nunca falha. O amor nunca falha. Mas as profecias acabarão, ó. As línguas desaparecerão. O conhecimento passará. Está vendo? Verso 8, repetindo, ó, o amor nunca falha. Mas as profecias vão acabar. As línguas vão acabar. O conhecimento vai passar. Agora, olha o verso 13. Agora permanecem esses três: a fé, a esperança e o amor. Mas o maior deles é o amor. Não, agora permanece, mas a fé vai passar, a esperança vai passar, mas o amor nunca vai passar, porque Deus é amor. Mas nós estamos na fé agora. Nós estamos vivendo a fé. Então agora é necessário a fé. Jesus é o autor da fé. Eu fiquei pensando, mas como? Senhor, por que a fé? Aí, olha bem, ó, Deus deu a terra para os homens. Agora, Deus deu a terra para os homens. Os homens entregaram para o diabo. E o diabo dominou os homens. Quem tem direito na terra são os homens, não o diabo. Como que Deus vai intervir no lugar em que ele entregou para o homem? O diabo dominou. Aí Jesus falou assim, mas então vou fazer um negócio agora. Se eles, os homens, me buscar, mesmo não me vendo, eu posso ir lá, agir lá. Amém ou não? Então, nós estamos aqui na terra, batalhando, igual Gideão ali, malhando e tal. Sofrendo ali, e o inimigo deitando e rolando. O inimigo deitando e rolando, usando os instrumentos dele. Aí eu não tenho como vencer, a luta é muito grande. Mas aí o que eu faço? Sozinho não dou. Aí eu clamo a Deus. Então é um ato de fé. É uma fé que eu estou tendo. Eu clamo, Senhor Jesus, tem misericórdia, ajuda, ajuda, Senhor. Aí o Senhor lá, isso no mundo espiritual, é lícito, é justo. Então o Senhor olha assim e fala, pode interferir, está tudo certo. Eles estão pedindo. Então é onde Deus vem e age. Por que ele age? Porque eu estou exercitando a minha fé. Eu estou agora chamando uma ajuda de fora, não vi nada, mas eu creio que ele existe e que ele recompensa aquele que busca ele. Então Jesus, quando ele veio e morreu na cruz por nós, quando Jesus morreu na cruz por nós, quando ele pagou o preço do pecado, ele fez pela fé, que a gente ia acreditar. Então ele se tornou o autor, o iniciador da fé. Desde quando ele fez o plano de salvação, antes da fundação do mundo, ele é o autor disso tudo. E ele está dentro do processo, pelo poder do Espírito Santo, e ele vai fechar tudo no final. E Efésios capítulo 1 fala que tudo vai convergir em Cristo. E Filipenses fala que todo joelho se dobrará. E Apocalipse 5 fala, tudo que tem fôlego de vida vai louvar o nome dele. Então Jesus, ele é tudo, amém? Aleluia? Então o Gideão conseguiu a vitória. Mas olha bem, ó, se você ler depois com calma, você vai ver várias vezes Deus falando com ele, ele fazendo teste com Deus, para ver se é Deus mesmo e tal.
Ele vai com 32 mil homens para a guerra. O Senhor falou, meu irmão, muita gente. Pode mandar embora. Ó, pode mandar embora quem? Quem é covarde? Quem é medroso? Então, esses que estão indo não vencem. Por quê? Porque não tem fé. E essa é uma vitória, uma batalha que se vence pela fé. Não na força do braço. Então, o que aconteceu? Voltou 22 mil homens que estavam com medo. Então, o que Deus está querendo mostrar? Nessa batalha, é uma batalha que só se vence pela fé. Não adianta vir na força do braço, que você não vence, não. Então, ficou para trás, 22 mil. Vamos com 10 mil? O Senhor falou, não, é muita gente ainda. Não, pode. É uma batalha da fé. É a batalha da fé. Você vai ter que exercitar a sua fé. Senão você vai pensar que foi a força do seu braço que deu vitória. Não é a força do seu braço. É a fé no Senhor. É o Senhor que está te dando vitória. Aí então ele vai com 300. E ali ele vai ter a vitória. Então, é isso que eu quero mostrar para você. Essa batalha, na nossa vida, nós temos muitas delas. Só que, irmão, na força do braço a gente não vai conseguir, não. Você não vai conseguir, não. Aí eu chamo você para a oração. Chamo você para o culto. Já que você não consegue sozinho em casa. Porque não consegue mesmo, irmão. Não vem em conversa. Não sei 2, 3, 4 aí, mas conversa para boi dormir. Fala, eu oro 1 hora em casa. Ora nada. Não vem em conversa, não. Tem 1, 2, 3 que consegue. O resto não consegue nada, não. Vai orar lá 15 minutinhos e já está babando. Assistir um jogo, meu irmão, fica 3 horas assistindo o jogo. Oh, que coisa terrível que a gente tem na gente. Assistiu um filme lá, assiste série de madrugada. Tem tempo para isso agora? Capaz, meu. Se eu tivesse tempo de assistir série, eu ia para um monte. Capaz, nunca na vida, irmão. Não, pastor, está passando uma série lá. Falar, irmão, se eu sentar para ver uma série, eu ficar ali vendo aquilo lá, ficar pensando, nossa, podia estar no monte orando, buscando em Deus, olhando na Bíblia. Ah, não, Deus não me chamou para isso, não. Você pode fazer, mas eu não tenho cabeça para isso. Estou falando sério, irmão. Estou falando sério, não tem tempo, não. Não vou perder. Pode ser que você fale, nossa, que isso, pastor? Jamais, irmão. Pastor, tem uma série lá, Lúcifer. Não tem um tempo, tem os irmãos da escola, os meninos da escola estavam falando, eu quero ser professor de religião, falavam, o senhor assistiu Lúcifer? Eu falei, não, filho, o que fala lá? Eu falei, não, ele é bonzinho, ele é legal. Não é verdade, a menina falou para mim lá, ele é legal. Porque eles não sabem, gente, tem 12 anos. O filme lá é para atrair mesmo. E o pai e a mãe deixam assistir. 12 anos assistindo um filme. Então, como é que é o filme? É de Lúcifer. Ah, ele não é tão ruim assim, não. O que vocês falam na igreja, não? Ele é legal. Olha pra você ver, a menina falou para mim. Falei, rapaz do céu. Você viu aqui o teatro que fizeram aqui, né? Quem viu o teatro aqui no dia da intercessão? Assistiu mesmo? Maravilha? Foi lindo? Foi bom? Ah, alguém disse que a Antonella estava no natural dela. Não, eu estou só repassando. Eu estou só repassando o que falaram para mim. Só estou repassando. Hã? Aí, meu Deus. É engraçado que a hora que acabou, né, o culto aqui, tava um grupinho ali fora ali, eu rachei de rir, porque aí a Antonella despediu da turma ali, foi subindo, o irmão que estava no grupinho falou assim, nossa, o inimigo está indo embora. Falei, meu pai do céu, tem misericórdia. Aí eu chamei ela, me canta nela, que ela voltou, falei, ó, ele tá falando que o inimigo foi embora. Aí ela ficou brava comigo. Mas foi muito bom, nossa, foi muito bom, porque a gente tá rindo aqui, mas impactou muita gente o teatro. Muitas pessoas, algumas pessoas falaram comigo depois, falaram, nossa. Gente que ficou bem quebrantado mesmo, falou, nossa, e tá vindo na igreja, firme na igreja. Então, assim, às vezes a gente falando aqui, é uma coisa, às vezes a pessoa, o teatro, né, dá um outro, ajuda. Então, no caso, foi muito bom, né? Agora precisa arrumar outro papel para Antonella, senão fica difícil também. Só capeta, não dá não. Também não tem cara de anjo, isso que é um problema. Como é que vai ser anjo?
Tadinha, abençoa ela aí, melhor. Põe a mão na cabeça dela aí, melhor. Põe a mão na cabeça da mulher aí, abençoa. Aí, ó. Azaf, põe a mão na cabeça da sua mãe aí. Põe, tem que ser dois, senão ela treme. Perdoa, pai. Mas olha, irmão, olha para você ver, ó. Como que o nosso Senhor... No caso de Gideão, ele estava trabalhando e o Senhor veio e fez uma proposta para ele. Então o Senhor está fazendo uma proposta para você também, nessa noite. Para você que quiser vencer uma batalha, para você dar um passo de fé. Agora, quando a gente conhece a palavra, é diferente. Porque se você olhar, por exemplo, não vamos ler não, mas em 2 Crônicas 20, Josafá. Josafá é um homem de Deus. É um homem de Deus. Ó, Josafá é um homem de Deus. E ele é o rei. Aí os inimigos cercaram Jerusalém, e vieram, estavam vindo para atacar Josafá. A Bíblia diz em 2 Crônicas 20, que era muita gente que vinha contra. Está escrito na Bíblia, Josafá temeu. Ó, Josafá temeu. Só que no caso de Josafá, é diferente de Gideão. Por quê? Porque Gideão não buscou a Deus. Deus veio porque o povo clamou. Não porque Gideão clamou. Mas o povo clamou. Então é importante você ver, ó, Gideão mesmo estava... mas o povo clamou e Deus usou o Gideão. Às vezes estão clamando, Deus não usa a gente, mas usa alguém que ele quer. No caso, usou Gideão. O Josafá, ele já é um homem de Deus. Quando ele está diante daquela situação, olha o que ele vai fazer agora. Ele temeu, ó. Josafá temeu. Mas o que Josafá vai fazer? Vai buscar a Deus. Esse é o crente. É a vida, é o crente, irmão. Olha lá 2 Crônicas 20. Esse tem que ser o crente. Você que já conhece as coisas, que já sabe. Isso aqui é o crente. No caso do Gideão, não, Gideão está bem fraquinho na fé. Nem fé está tendo. Mas Deus vai falar com ele para que ele tenha fé. Por quê? Porque a fé vem pela palavra. Então Deus falou com Gideão. Está conseguindo entender o que eu estou falando ou não? Gideão não tem fé. Então Deus vai falar várias vezes com ele, porque a fé é gerada pela palavra. Então Gideão tem fé agora por causa da palavra que ele falou, que Deus falou com ele. Por isso que ele vence. Agora, se você olhar 2 Crônicas 20, ó, o Josafá já é crente. Ó, o Josafá já é crente. Depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns dos meunitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns e disseram a Josafá: vem contra ti uma grande multidão do outro lado do mar e da Síria. Já estão em Azazon Tamar, que é em Gedi. Ó, ele é um homem normal, irmão. Olha o verso 3, ó. Temeu Josafá, mas ó, e pôs-se a buscar o Senhor e apregoou jejum em todo o Judá. É o crente. Esse é o normal do crente, irmão. Entendeu? Veio o problema. O que você tem que fazer? Buscar Deus, irmão. Porque você não vai vencer na força do braço. Você não vai vencer. O Gideão não sabe, então Deus tem que ensinar ele. Levar a palavra para ele ter fé. Mas o Josafá já tem fé em Deus. É diferente. Então o Josafá vem o problema. O que Josafá vai fazer? Ele se dispõe a buscar Deus. Porque ele já sabe o que Gideão não sabia. E no que ele vai buscar Deus, ele vai jejuar, vai buscar, vai orar, aquela coisa toda. Aí, o que ele está buscando? Ele está buscando algo. Eu preciso de uma saída, eu preciso que Deus me fortaleça. Eu preciso de uma palavra. Aí, se você olhar 2 Crônicas 20, verso 14. Ó agora, ó. Ó, o que Deus pode fazer? Ó. Vai vir uma direção. Deus vai dar uma direção. 2 Crônicas 20, 14. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. E disse ele: dai ouvidos todo Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim vos diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Ao 16, amanhã descereis contra eles. Eles subirão pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, em frente do deserto de Jeruel. Nessa batalha não tereis de pelejar,
parai, está em pé, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã, sai-lhe ao encontro, e o Senhor será convosco. Josafá prostrou-se com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém lançaram-se perante o Senhor e o adoraram. Está vendo? É coisa de crente, irmão. É isso. Então nós não temos uma direção, você não tem uma saída. O que você tem que fazer? Buscar Deus, Ou você vai entregar para os moabitas? Ou você vai entregar, não, deixa os moabitas levar, a vida é assim mesmo, é assim mesmo. Ou você vai buscar em Deus uma palavra? Entendeu? Deus aqui, o que ele já está fazendo, esse buscar em Deus é um ato de fé dele. É um ato de fé, porque buscar Deus, pois é, buscar Deus. Parece loucura. Você vai fazer na igreja, eu vou lá orar, mas para quê, irmão? Que tanto vai na igreja? Então, Josafá foi lá orar, foi buscar Deus. Valeu a pena? Valeu. Valeu a pena. Porque agora ele vai ter uma vitória em cima de algo que ele jamais teria se ele não tivesse buscado a Deus. Ele não teria essa vitória que ele vai ter. Por isso que é importante, irmão, estar na fé, não recuar, não desistir. Aí depois você lê lá, ele vai ver que ele venceu mesmo a batalha. Venceu por quê? Porque veio o problema, ele temeu, como todos nós tememos, mas ele se dispôs a buscar o Senhor. Mas Deus tem solução? Tem. E Deus honrou e trouxe a palavra. Aí, nós estamos aqui na igreja. Irmãos, olha aqui, como é que é importante. Escuta bem o que eu vou te falar agora. Eu estou trazendo uma palavra para você. Então, Deus está usando aqui por meio da palavra. Mas quando a gente vem numa reunião de oração, se a gente se dispusesse mesmo a vir na reunião de oração, e todo mundo estivesse orando, com veracidade, diante do Senhor, com temor, você não sabe, Deus traz uma palavra também. Deus traz uma palavra. Às vezes Deus usa alguém que está orando para trazer uma palavra para você. Ou às vezes você está ali em oração, você percebe a palavra no seu coração. Se você veio para orar, é porque você está buscando uma coisa pela fé. Então, você tem que estar ali, com aquele tempo. Agora você fala, eu estou com um problema aqui, mas não vou não. Então, Josafá, não, vamos não, gente. A vida é assim mesmo, não vou buscar nada de Deus não. O que aconteceria com Josafá se ele não busca Deus? O que aconteceria com ele? Mas olha o que ele faz, ele se dispõe a buscar o Senhor. É isso que falta na vida de muito crente. Você está com problema, está vivendo isso, mas não se dispõe a buscar o Senhor pela fé. Aí não vai, irmão, fica do jeito que está mesmo. Vira dia, vira noite, vira semana, do mesmo jeito. Porque você não se dispõe a orar, a buscar, a bater, não, Senhor. Eu ia ali mesmo querendo para Deus te trazer uma resposta. Aí está faltando. Aí o que eu li lá, da mulher da viúva lá, e ficou falando com o juiz, o juiz atendeu ela. Aí ele falou, você acha que Deus não vai atender você também? Ainda que pareça que ele está fazendo esperar, ele vai atender. Só que Deus dá a resposta certa, na hora certa, do jeito certo. Deus, entendeu, irmão? Ali, Tá, esse é um caso. Vamos para o último caso agora. Esther. Você conhece a história de Esther? Olha agora. Esther se tornou rainha da Pérsia. Alguns judeus moravam ali naquela cidade, mas eram os persas que dominavam o mundo na época. No ano 536 a.C., por aí. No caso da rainha Esther, um pouco, 450 e tantos e tal. Tudo bem. Mas o primeiro-ministro lá que estava com o rei, do rei persa, ele lançou um decreto para que no dia tal, lá, daqui tantos meses, matasse todos os judeus. Matasse todos os judeus. A rainha, ela era judia, mas o rei não sabia, porque ela não tinha declarado de que povo ela era. O tio dela pediu para ela não declarar. E o tio dela ficava lá fora do palácio. Quando aquele primeiro-ministro, que era ruim, terrível, passava, todo mundo se ajoelhava diante do primeiro-ministro. Mas o tio dela não se ajoelhava. Aí perguntaram para ele, por que você não ajoelha diante do primeiro-ministro?
e tal. Ele falou assim, é porque eu sou judeu. É a mesma coisa ele falar assim, porque eu sou crente, eu só ajoelho diante do Senhor. Mas isso aborreceu aquele cara lá, aquele Amã lá, que ele falou para o rei fazer um decreto, não só para matar aquele homem ali não, mas para matar o povo daquele homem lá. Então a rainha ia morrer também, ela não falou para o rei que ela era judia, e ela tinha um palácio dela, e o rei tinha um palácio dele. E ela não podia chegar na presença do rei para falar assuntos assim, igual hoje, era outra cultura. Então saiu o decreto, o tio dela mandou falar para ela, ó, vai morrer, todos nós vamos morrer, no dia tal aí. Vê o que você pode fazer. E a rainha me deu o retorno e falou assim, ó, eu não posso fazer nada, não posso fazer nada. Porque o rei faz 30 dias que não me chama, e se eu for lá sem ser chamado pelo rei, eu morro, o rei pode me matar. Aí, ó, escuta agora, ó. Aí o tio dela falou assim, ó, segunda vez, manda um recado para a rainha, fala para ela assim, que se ela está naquela posição e está acontecendo tudo isso, quem sabe foi para isso que Deus colocou ela naquele exato lugar, naquela posição. Que ela tem que fazer alguma coisa, senão vai morrer, ele vai morrer muita gente. Aí o que ela falou? Olha o que ela falou agora, ó. Então é o seguinte, ó, é uma batalha que não se vence pela carne, na força do braço. Não adianta eu ir lá querer resolver com o rei, não vai dar certo. O que eu tenho que fazer? Ela falou assim, ó, eu vou jejuar 3 dias, as minhas mulheres vão jejuar, fala para todo mundo jejuar por mim aí, e eu vou entrar na presença do rei. E seja o que Deus quiser, vamos embora. Olha agora, ó. Ela vai jejuar, vai orar, vai jejuar, só que ela não tem uma palavra de Deus. Então você está vendo que existem níveis de guerra, níveis de situação e nível de crente. Situação que um crente pode ser colocado. Você pode, às vezes, não conhecer a Deus e Deus te chamar para ter fé, como o caso de Gideão. Para vencer uma batalha que não se vence pela força do braço. Gideão. Você já pode ser um crente, está diante de uma situação, você tem medo, mas você sabe o que você tem que fazer, tem que buscar a Deus, e Deus vai me dar vitória. No caso de Josafá, você já sabe. E Deus deu uma palavra para Josafá, Josafá fez e venceu a batalha. Pronto, maravilha. Agora no caso da Esther, ela tem um problema, ela sabe que tem que jejuar e orar, mas ela não tem uma palavra de Deus. Ela não tem uma palavra de Deus. Entra na presença do rei, que Deus está mandando você entrar. Mas por que ela está orando? Por que ela está orando? Por que ela está orando? Por que ela está orando, irmão? Sabe por quê? Olha aqui, Colossenses capítulo 3. E por que ela está orando? E por que ela entra na presença? Por que ela vai entrar na presença do rei? Eu vou ler Colossenses 3. Vou ler o versículo, depois vou voltar no outro. Colossenses 3. Está na mão? Sim ou não? Colossenses 3, verso 16. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando, aconselhando uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com gratidão em vosso coração. Você está falando para a gente encher da palavra. Aí olha o verso 15 agora, olha o verso 15, ó. E a paz de Deus, para a qual fostes chamados em um só corpo, domine em vosso coração e sede agradecidos. Então vou ler de novo o verso 15. E a paz de Deus, para a qual foste chamado em um só corpo, seja o árbitro em vosso coração. Lembra que eu falei semana passada? Olha aqui, ó. Eu não tenho uma palavra de Deus, mas eu tenho paz no meu coração, que eu posso fazer o que eu acho que eu tenho que fazer. Então você vai ser guiado agora pela paz que está no seu coração. A paz vai ser o juiz. Colossenses 3, 15. E a paz de Deus, para a qual foste chamados em um só corpo, seja o árbitro em vosso coração.
Lembra que eu falei, ó? Acho que foi aqui que eu falei mesmo? Foi aqui que eu falei? Foi, né? Ó, é porque a gente prega aqui, prega em Maria da Fé, São José do Alegre, na Casa de Recuperação. Tem hora que fala, não sei se eu falei, eu estou na onde? Eu estou na Casa de Recuperação ou estou lá? Você precisa parar de usar droga. Ah, não, aqui eu estou na igreja, peraí. É verdade. Eu falei assim, ó, num campo de futebol, um jogador está com a bola e o outro chegou e pum, imprensou os dois a bola assim e a bola saiu. Aí esse jogador assim vai lá, pega a bola e fala, é eu que tenho que arremessar, que é nossa. Aí o outro fala, não, a bola é nossa, eu sei que chutou. Fica os dois brigando. Quem vai resolver a questão é o juiz. O juiz vai falar assim, a bola é sua, ou a bola é sua. Quem resolve é o juiz. Então, aqui, ele está falando assim, que quem resolve uma situação em que a gente não tem uma palavra de Deus, quem é o juiz, é a paz no nosso coração. É a tranquilidade no coração, para fazer o que tem que ser feito. O que a menina faz antes disso? Ela jejua 3 dias, 3 noites, e ela entra na presença do rei. Não, o rei achou graça. E o rei disse, o que você quer, rainha? Até metade do reino eu te dou. Amém, aleluia? Então, tudo isso que eu estou mostrando para você, para mim ir fechando aqui, ó, é a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. E se eu me aproximo de Deus, eu tenho que acreditar que Deus existe e que Ele vai recompensar. Vai valer a pena. Não é em vão, vale a pena. Você vê, Gideão poderia ter ficado na dele lá, mas ele entra no caminho de fé. E a vitória que Gideão tem é muito grande. Josafá poderia ficar na dele lá com medo, fugir, sei lá, mas ele entra por um caminho de fé e a vitória é muito grande. A Esther poderia, não vou entrar não sei o que, mas ela toma a decisão de entrar por um caminho de fé. E você lê lá, a vitória é muito grande. E você, nessa noite, o Senhor está te chamando para confiar nele, porque Ele é o autor e consumador da fé. A fé começa com Cristo. O processo é Ele que dirige, o Espírito de Deus, a palavra sustentando a gente daqui, ali, acolá. E eu poderia falar que existe fé pequena, fé grande, mas não é o caso aqui. E chega no momento em que vai consumar e fechar tudo. Ele vai falar, agora não precisa mais de fé. Agora vocês estão comigo agora. Acabou a esperança, acabou a fé, mas permanece o amor. Porque Deus é amor. Amém? Aleluia? Então, vamos ficar em pé, eu falo para a igreja, se você está conosco aqui hoje, você que me ouviu aqui, pastor, eu quero que ore por mim, eu preciso entrar num caminho assim, eu quero reconhecer Jesus na minha vida como autor e consumador da fé, eu quero não recuar na fé, eu quero falar igual Paulo, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, eu não quero naufragar na fé, eu quero ser firme na fé, foi pela fé que os antigos deram bom testemunho. Então eu chamo você aqui, pastor, eu quero receber uma oração e quero tomar essa decisão de caminhar pela fé em nome de Jesus. Eu chamo você, se você quiser vir aqui receber essa oração da igreja, a igreja vai orar e nós vamos encerrar e Deus vai, eu estou fazendo isso pela fé porque Deus está fazendo eu fazer isso, amém? Glória a Deus, aleluia. Maravilha, e grupo do louvor, sobe lá, vamos louvar o Senhor. Amém, vem então, vamos orar para você agora, em nome de Jesus. Continuar, não desistir. Amém, isso mesmo, continuar, não desistir. Amém, isso mesmo, certíssimo, viu? Vem, gente, eu quero orar por você também, viu? Vocês, isso, vem. Tem mais alguém aí em cima que quer receber oração? Vem, estaremos orando por você, orando pela tua casa, orando pela tua vida, orando pela tua família. Que o Senhor faça uma grande obra, que o Senhor perdoe, purifique, te dê vitória, que o Senhor consolide esta palavra no teu interior, você seja fortalecido na fé, abençoado.